Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que dá medo, né? Vou falar do medo. Então eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias. Abra a palavra de Deus no texto de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. A gente vai fazer a leitura somente desse texto. Em seguida a gente já vai entrar na mensagem. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, a todos os irmãos que estão aqui, encontre aí o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Quantos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu espírito de temor, né, ou covardia. Eu gosto da expressão temor, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler junto no 3 para a gente gravar? 1, 2, 3. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos algumas questões que estão relacionadas a um tema chamado medo, né? Se eu pudesse colocar um tema, não é muito o estilo, mas é basicamente o que nós vamos ter para hoje, uma mensagem um pouquinho mais temática. Como enfrentar o medo? Nós precisamos estar prontos para bater de frente com o medo. E eu acho que é um tema do nosso tempo. Talvez alguém diga assim: pastor, eu não sou uma pessoa medrosa e não tenho medo de muita coisa. Eu queria pedir que você voltasse 4 anos atrás, no meio daquela pandemia, e você lembrasse que naquele momento nós tínhamos medo até de pegar na mão das outras pessoas. A gente tinha medo de abraçar as outras pessoas. O medo, ele de alguma forma faz parte da nossa vida. E eu queria introduzir essa mensagem. Eu escrevi um texto exclusivamente para a gente falar a respeito disso, porque o medo, irmãos, ele faz parte da humanidade como um todo. E eu passei para a Duda colocar ali para nós, para a gente refletir sobre a importância e como nós podemos enfrentar o medo que é real no nosso cotidiano. O medo, irmãos, como coloquei ali na introdução, ele faz parte da humanidade. É um sentimento que atua diretamente no campo das nossas emoções. Todavia, o medo pode se transformar em um enorme gigante na vida do ser humano. E por quê? Porque a gente sabe, irmãos, que o medo, ele é capaz de paralisar totalmente a vida de uma pessoa. O medo, irmãos, ele é capaz de nos brecar, né? De nos fazer parar. E é por essas e outras que o medo se tornou uma questão a ser estudada, e é estudada inclusive nos nossos dias. Nós, enquanto pessoas de Deus, né, crentes, precisamos aprender a vencer o medo, visto que o medo é uma realidade para nós. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes, irmãos, queremos existir como se o medo não fosse uma realidade. E até subjugamos, em muitas das vezes, o medo. Porém, irmãos, a gente precisa aprender a vencer o medo de acordo com as orientações que a Bíblia tem para as nossas vidas, a fim de que possamos viver o melhor de Deus para nós. Como eles interferem diretamente
em nossas vidas. Vou só fazer uma pergunta. Quem é que tem medo de barata? Levante a mão assim. Tem uns que dizem assim, medo ou nojo? Irmão, diga comigo assim, ó. Esse nojo de barata não é nojo não. Eu conheci um irmão que dizia assim, eu tenho medo de barata. Quando ele via uma barata, dizia assim, ai! Isso não é nojo, irmãos, né? A gente sabe que isso não é nojo. Brincadeiras à parte, irmãos. O medo, ele é algo tão sério que Paulo, ele, no texto que acabamos de ler, Paulo não considera o medo como um simples fator das nossas emoções. Paulo não trata o medo somente como algo que está inserido na nossa vida, como no meio de situações do nosso dia a dia. Paulo trata o medo como um espírito. E eu não vou dizer que Paulo esteja chamando o medo de um espírito demoníaco, porque não é isso que Paulo está dizendo. Mas o medo, ele pode se tornar um estado de espírito de alguém, para a vida de alguém. O pessoal costuma dizer que a felicidade não é apenas um momento de alegria, mas é um estado de espírito, né? O medo também pode se tornar um estado de espírito na vida de alguém. Por isso que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 7, Paulo diz assim, pois Deus não nos deu espírito de temor. A nossa versão da Almeida atualizada, né, a nova Almeida atualizada, o autor coloca ali, Deus não nos deu espírito de covardia. Mas, por exemplo, se os irmãos lerem na Almeida Corrigida Fiel, os irmãos vão encontrar a expressão temor. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito do medo, o estado do medo, aquele medo que nos para, aí a Almeida Corrigida Fiel, né? Olha como diz a Almeida Corrigida Fiel. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, que não deixam de ser coisas que nos ajudam a combater o medo. E o que é o medo, na verdade, né? Eu sei que a gente pode confundir esse medo com o medo da barata, por exemplo. E esse medo da barata é muito normal, irmãos. Desde que, ao ver uma barata, você não faça igual aquele meme, né? Você paralisa e só volte quando a barata passar. É mais ou menos isso, né? O medo, irmãos, eu tentei descrever aqui da forma mais simples possível. O que é o medo, senão uma resposta do nosso organismo a uma situação de perigo ou de ameaça? Acho que é a forma mais simples da gente descrever o medo. E aí, irmãos, como é que a medicina, ela caracteriza tudo isso, né? Os médicos dizem, irmãos, que o medo, ele é um estado tão perigoso e ele pode se tornar algo tão sério que os médicos afirmam, irmãos, que nessa hora o nosso cérebro, ele libera alguns hormônios, né? Os irmãos que estudam essa área sabem muito bem disso, que 2 hormônios pelo menos são liberados durante o medo. Há quem diga que o cortisol e a adrenalina são 2 hormônios que você libera quando você está com medo. E aí o que eles dizem a respeito disso, irmãos? Eles dizem que no momento que nós sentimos medo, automaticamente o nosso corpo nos prepara para 2 coisas. Augusto Cury fala muito sobre isso. Ele nos prepara para correr. Quem na hora que está com medo corre aqui, diga amém. A maioria corre, né? Ou para correr, ou para lutar. E aí a gente precisa ter muito esse cuidado com aquilo que o nosso corpo está nos impondo a fazer na hora do medo. Esses hormônios que são liberados, e são liberados pelo nosso cérebro, né, de alguma forma, diretamente falando,
ele nos impõe a isso, ou a correr, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Tenho certeza que os irmãos diante de um leão não vão querer lutar, ou para lutar. E aí, irmãos, isso nos preocupa por quê? Porque nessa hora pode acontecer uma série de coisas, e a medicina diz que nessa hora pode aumentar a pressão sanguínea, os irmãos podem ter lá aquele processo do olho arregalado, né? Aquela suadeira, aqueles arrepios. Tudo são coisas que acontecem quando nós estamos diante de uma situação em que nos obriga a reconhecer a ameaça ou o perigo. Isso é medo. O problema, irmãos, é que às vezes nós deixamos o medo sair desse campo, que em algum momento faz até bem a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque quando o seu corpo recebe um alerta de medo, ele está ali preparando para aquilo. Então, geralmente, o medo era para ser uma ferramenta que nos prepara para uma situação de perigo ou de ameaça, para o que nós precisamos fazer naquele determinado momento. Mas o que geralmente acontece? A gente permite que determinados medos, eles se transformem em gigantes da nossa vida e eles comecem a assolar a nossa trajetória, e em alguns casos ele nos leva a parar pelo meio do caminho. E aí, irmãos, eu sei que eu não estou falando de algo novo, eu estou trazendo um parecer um pouquinho mais científico, mas isso aqui nós encontramos. A Duda acabou de colocar na nossa tela ali, irmãos, que a Bíblia fala sobre medo. Há pelo menos, irmãos, 58 citações na Bíblia sobre medo, do ponto de vista que a gente acabou de ler aqui nessa noite. Situações em que a Bíblia diz a seguinte palavra: não temas ou não tenha medo. Quantas vezes, irmãos, já leram isso? Não temas. Não temas significa não tenha medo. Nada mais do que isso. Então, o medo, irmãos, ele só não pode se tornar o problema que muitas vezes ele se torna. E aí vai ser a partir daqui que eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades que nós podemos encontrar no texto bíblico sobre como nós podemos vencer esses medos para a nossa vida. E aí eu já quero deixar uma palavra profética para você que está em casa, para os irmãos que estão aqui nessa noite. O medo não vai impedir você de caminhar. Se você puder, se alegre com essa palavra. Porque, irmãos, no meio da igreja ainda é possível você encontrar pessoas paralisadas pelo medo. Medo de quê, pastor? Eu posso dizer aqui inúmeras coisas. Tem gente que tem medo do futuro. Irmãos, tem gente que não consegue ler o livro de Apocalipse na Bíblia. Tem gente que não suporta sequer abrir. Você pergunta por que, a pessoa diz: não, eu tenho medo. Não gosto nem de lembrar que existe um livro chamado Apocalipse. E esse medo, ele pode se tornar algo prejudicial, porque sempre que você estiver num ambiente em que a escatologia bíblica começar a ser falada, em que os acontecimentos futuros começarem a ser falados, você pode, inclusive, quem sabe, no meio de um culto, no meio de uma palestra, cair ali num estado de ansiedade, quem sabe num profundo estado de medo, e aquilo lhe paralisar, tirar o seu foco e levar para o hospital. E a gente sabe que isso é comum. Os irmãos já viram muito aí nas câmaras da vida, né? Deputados, senadores, prefeitos, estão ali no auge do seu discurso, de repente, estão falando de uma temática interessante, difícil, discutindo uma situação, de repente o cabo cai para trás, não sabe o que foi que aconteceu. Ele atingiu um pico de preocupação, de medo com relação ao que está dizendo, que aquilo o parou. Isso é muito comum acontecer, inclusive nas nossas vidas, em determinadas situações. Tem gente, por exemplo, que tem medo de fracassar na vida. Tem gente que não suporta imaginar o fracasso. Essas pessoas, inclusive, elas não conseguem de forma nenhuma perder na vida. Perder para essas pessoas é algo assustador. Não, eu não posso perder, eu só posso ganhar. Porque se eu perder, eu vou me frustrar.
eu vou me sentir um derrotado, eu vou me sentir um fracassado. E o medo do fracasso muitas vezes se torna um medo que assola as nossas vidas. Você vai encontrar no dia a dia pessoas com medo de ser decepcionadas. Sabe aquelas pessoas que o gatilho para a depressão delas, para aquilo, para as doenças emocionais, para a desistência dessas pessoas é a decepção? Quantas e quantas pessoas no âmbito da igreja hoje estão no mundo? Por quê? Porque se decepcionaram com elas mesmas ou com outras pessoas. E aí deixa eu dizer um negócio para você. Inclusive, nós temos um problema muito grave, que é a questão da decepção consigo mesmo. Tem gente, principalmente no ambiente da igreja, tem crente que se cobra tanto, se exige tanto, que ele se coloca num nível tão superior. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo, isso acontece muito quando nós somos novos convertidos. A gente diz assim, agora eu me converti, eu não peco mais. Tem quem faça agora eu pecar. Você conversa com a pessoa, ela diz assim, pastor, agora eu estou bem demais. Tem nem perigo mais de cair. Agora eu estou mega forte. Virei, né, um super crente. E essa pessoa constrói esse pensamento em torno dela, de que ela é forte, de que ela é, sabe, impossível de cair. E no dia que ela cai, ela mergulha num outro problema. Na ausência do auto-perdão, né? Ela não consegue se perdoar. E por não conseguir se perdoar, ela sofre, se deprime, se desvia e nunca mais volta para a igreja porque ela acha que nunca mais vai conseguir caminhar. Olha como parece simples, irmãos, mas é mais grave do que o que a gente pensa. Tem gente que tem medo, por exemplo, e nós estamos na era da ansiedade, da depressão, tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Elas não conseguem ficar num ambiente sozinho. De modo que se elas ficarem só, elas são capazes, irmãos, de terminar a vida de forma trágica. Você vai encontrar, por exemplo, pessoas que elas têm medo, por exemplo, de se isolarem, né? Não é um bom conselho. Mas também nós não podemos, vai ter momentos na vida que nós vamos precisar estar só. Você vai encontrar pessoas que, por exemplo, têm medo da morte. E eu acho que nós estamos falando do principal fator que amedronta a sociedade dos nossos dias. Gente que teme completamente, assustadoramente a morte. Essa pessoa, você não pode falar de morrer perto dessa pessoa. Eu conheço pessoas que quando você começa a falar de morte, essa pessoa, não, para, por favor, não fala de morte perto de mim não, porque eu não consigo imaginar o cenário da morte. Eu não consigo imaginar um familiar meu morrendo. Tem gente que não consegue, irmão, dizer assim, olha, quando minha mãe morrer, quando meu pai morrer, porque essa pessoa não consegue imaginar como é perder um ente querido. Elas temem assustadoramente a morte. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que elas têm medo de cumprir a vontade de Deus. Que é isso, pastor? Você vai encontrar muita gente que teme fazer a vontade de Deus. Eu poderia falar do ambiente pentecostal, por exemplo. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas tem gente, irmãos, que tem medo até de viver bem, de estar bem. Tem gente que tem medo de sorrir. Tem gente que tem medo de acordar em paz. Irmãos, eu conheço gente que é tão amedrontada com isso, que às vezes ela amanhece o dia achando graça, sorrindo para a vida, alegre, e de repente ela diz assim, vou já parar de rir, porque quando eu começo a rir demais vai acontecer alguma coisa ruim. Sim ou não? Irmãos, eu conheço muito crente com essas manias. Vixe, passei o dia inteiro ruim, o dia inteiro bem, sorrindo, alegre, é porque a noite vai ser ruim, é certeza. Diga misericórdia. Isso não é verdade, irmãos. Isso são coisas que nós criamos para a nossa vida, mas que não são
verdadeiras. Você acordou bem, você vai terminar o seu dia melhor do que o que você começou. Porque essa é a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se hoje você acordou sorrindo, o diabo que se dane, você vai terminar a noite bem na presença do seu Deus. Porque nele nós vencemos todo medo. Eu poderia falar do ambiente pentecostal, como ia dizer. Tem gente que tem medo, irmão, sabe de quê? De demônio. Você já viu aquele crente que faz aquela oração? Fulano caiu endemoniado aqui, ele faz aquela assim, ó, por favor, tira o demônio dele, mas não deixa entrar em mim não, pelo amor de Deus. Repreende, Senhor, leva para bem longe os porcos, mas não deixa entrar em mim não. Irmãos, eu já vi crente correr a légua diante de uma pessoa endemoniada. Não aguenta nem parar perto. Medo. Você vai conversar, criatura, o que te amedronta? Não, pastor, eu tenho medo daquele monstro sair dali de dentro e entrar em mim. Mas não é para entrar em você. Não, mas eu aprendi que se a gente não tiver assim, o demônio é verdade, mas não vai entrar em você. Se guarde, se proteja disso. Você consegue fechar essa porta. Então, irmãos, o medo, ele é uma realidade do nosso tempo. Eu sei que tem aqueles crentes que porra, eu não tenho medo não. Quando começasse um papocado de bala bem ali na porta, era nego entrando debaixo de cadeira, era gente gritando. Às vezes apaga a luz, você escuta o grito. Ai, Jesus. E tem uns que ainda dizem assim, Ave Maria, pensei que era Jesus voltando. Ainda bem que aqui não tem quem diga isso. Mas é uma realidade. Às vezes nós nos deparamos, irmãos, com situações que nos fazem repensar sobre a realidade do medo para as nossas vidas. E aí, a pergunta é, irmãos, por que Deus, Ele nos ordenou a não ter medo? E aí eu queria que você guardasse isso aqui. Irmãos, Deus não apenas pediu, guarde isso, Deus ordenou que você não tivesse medo. Então não ter medo da parte de Deus para o homem não é apenas um pedido, é uma ordem. Não tenha medo. E eu vou repetir para você que entendeu. Não tenha medo. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que foi que disseram para mim. Você não sabe o que aconteceu. Eu vou repetir o que Deus diz para a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Isso é bíblico. Isso é de Deus para a nossa vida. E aí eu queria convidar os irmãos a refletir sobre o primeiro texto fora de 1 Timóteo, que nos faz refletir sobre isso. Isaías capítulo 41, verso 10. Olha o que o profeta, ele nos diz a respeito disso. Não tenha medo. Todas as vezes que os irmãos verem a palavra não temas, troque ela ali por não tenha medo. É a mesma coisa. Não tenha medo. Por quê? Vamos lá. Primeira razão pela qual você não precisa ter medo de determinadas coisas. Qual é o primeiro motivo? Porque eu, e não é eu aqui, porque eu sou contigo. Olha como isso é lindo, irmãos. Primeiro, pastor, por que eu não preciso ter medo? Primeira razão pela qual eu não preciso ter medo das circunstâncias que acontecem à minha volta. Primeira coisa, porque Deus está com você. E eu não sei se para você é suficiente ou não. E aí eu não coloquei no esboço, mas eu sei que todo mundo conhece. Coloca para nós o texto de... Já a gente vai voltar para aí. Vamos terminar primeiro aqui, depois a gente vai para lá. Mas olha o que ele diz. Primeira razão pela qual você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo porque Deus se compromete em estar com você. Você pode até não estar com Deus, mas Ele está com você. Porque Ele diz... Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele está conosco independente das circunstâncias. Olha o que ele diz. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço.
eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Então vamos lá, pelo menos 4 motivos pelo qual você não precisa ter medo. Pastor, a situação está difícil, fica tranquilo. Porque foi ele que disse. Primeiro, ele disse que estaria com você. Segundo, ele disse que te fortaleceria. Pastor, estou bem fraquinho, estou com medo de cair. Mas é o Senhor que te fortalece, não é você mesmo. Não é você que se sustenta. O texto diz, é Ele que te ajuda. A tua ajuda, o teu socorro vem exclusivamente do Senhor. Pastor, a situação está difícil, mas é Ele que te sustenta. Não é porque você faz, não é porque você trabalha, não é porque você rala, é porque o Senhor cuida de você. É Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta a sua casa, é Ele que sustenta o seu coração, é Ele que te mantém. Eu não coloquei essa referência, irmãos, mas quando a gente vê Deus presente na vida do homem, a gente sempre lembra desse texto. Veja comigo o que diz Romanos capítulo 8, por exemplo, verso de número 31. Por que eu não preciso temer? Porque está escrito, irmãos. Olha o que Paulo diz à igreja de Roma. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós. Vamos ler juntos? Se Deus é por nós. Irmão, se você levar isso para a vida prática, eu vou repetir para você guardar no seu coração. Se Deus é por você, quem é que tem coragem de ser contra você? Ah, pastor, não aguento mais aquele vizinho, não aguento mais aquela pessoa. Ah, fulano de tal está querendo tirar minha paz espiritual. Fulano de tal está tentando me desviar do evangelho. Fulano de tal vai acabar comigo. Fulano de tal vai fazer isso. Se Deus é por você, quem será contra você? Quem é que tem coragem de se levantar contra a sua vida? Quem é que pode ousar se levantar contra alguém que tem um dono? Que é cuidado por alguém? São pelo menos essas 4 razões, irmãos, que eu e você temos para não temer. Por que você não precisa temer? Porque primeiro, Deus está com você. Segundo, é Ele que te sustenta. É Ele que te mantém. É Ele que é com a sua vida. Olha o que diz o texto de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Veja que texto especial para nossa reflexão. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Por quê? Porque você é bom, porque você é bonitinho, porque você é chique, não. É porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Por onde quer que você vá, Ele está com você. Onde você botar a planta dos pés, Ele vai com você. É a Bíblia que diz, se você subir ao céu, Ele está lá. Se você descer para baixo da terra, Ele está lá. Se você mergulhar nas águas, Ele também está lá. Não tem lugar que Jesus não vá. Ele é nas nossas vidas. Veja comigo. Olha o problema do medo. A gente começou pensando sobre a realidade do medo. O Deus que nos sustenta durante o medo. Por que não precisamos temer? Mas qual é o problema do medo, irmãos? Veja comigo o que diz o texto de Neemias, capítulo 4, versículo de número 1. Vou pedir para a Duda deixar ali, mas nesse ponto 3, eu queria que ela colocasse ali, irmãos, um texto que eu coloquei ali como título do ponto 3, para os irmãos pensarem junto comigo. Observe, tudo que damos atenção, tudo que nós alimentamos, se você quiser, copie isso. Está lá no nosso esboço. Não sei se a Duda consegue colocar aí no ponto 3. Isso. Guarde isso aqui no seu coração. Tudo que damos atenção, tudo que nós alimentamos,
acontece o quê? Cresce. Tudo que cresce ganha autoridade e espaço em nossa vida. Sabe qual é o grande problema do medo? É porque nós empoderamos o medo. Nós damos para o medo o poder que ele não tem. Nós damos ao medo, irmãos, as características que ele não tem nem pode. Irmãos, note que o medo às vezes nos assola por alguma coisa que ainda vai acontecer amanhã. Às vezes você encontra uma pessoa que não está dormindo hoje e você pergunta por que esse sono não vem e essa pessoa responde, é porque na semana que vem vai acontecer isso. Quando na verdade, irmãos, o Senhor nos diz que a gente não sabe nem se vai ter amanhã, porque a cada dia pertence o seu próprio mal. O Senhor cuida do hoje. O amanhã ainda vai acontecer, ele ainda vai permitir ou não. Se ele quiser, nem acontece. Mas o grande problema do medo, irmãos, é que nós empoderamos o medo. E tudo que você dá atenção demais, alimenta demais, cresce. E quando cresce, começa a nos subjugar. É assim que o medo toma as nossas vidas e é assim que o medo nos faz parar. Você fica com aquilo na cabeça todo dia. Ah, meu Deus, amanhã vai acontecer isso. Ai, Jesus, amanhã vai acontecer aquilo. Vai acontecer assim, vai ser assado. Às vezes nem acontece. Mas você deu tanta visibilidade, alimentou tanto esse medo que ele conseguiu parar você. Mas tem gente que vai parar no hospital por causa de medo. O medo da realidade da vida. E isso, irmãos, também é comum nas Escrituras. Veja o que diz Neemias, capítulo 4, versículo de número 1. Nós vamos ler, irmãos, até pelo menos o versículo de número 12 ou 11. Mas olha o que o texto diz. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira. Quando Sambalate descobriu que os muros estavam sendo edificados, ficou irado, ficou com raiva. Deixou a ira entrar no coração. Se indignou bastante. E escarneceu dos judeus. Olha o que ele diz na presença de seus irmãos. Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes, né? Ou permitisse-lhes isto, sacrificarão, acabá-lo-ão em um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Olha como é que eles zombam do povo de Deus. Eles estão achando o quê? Que eles vão reconstruir assim. Eles estão achando que vão conseguir fazer isso aqui da noite para o dia. Eles acham que vão conseguir alcançar esse status de serviço completo. Olha o versículo de número 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Eles podem até fazer, mas vai cair de novo. Vai voltar a não funcionar. Vai tornar a cair novamente. Irmãos, é assim que o medo trabalha na nossa vida. É por isso que tem tanta gente, irmãos, que perdeu a vontade de continuar, de concluir o processo de continuidade da vida. É por isso que tem gente que desiste dos planos facilmente. Porque quando você se levanta com o propósito de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa, rapidamente você começa a escutar os ruídos que estão à volta. Não vai conseguir fazer, não. Não, é difícil demais. Irmãos, às vezes a gente está focado. Essa semana eu compartilhei um negócio com um colega e eu disse, rapaz, eu tenho que cumprir essa meta daqui para dia tal. Primeira coisa que ele me disse, vixe, eu acho que não dá tempo não. Eu disse, dá. Tem que dar. E aí, às vezes, você está cercado por pessoas que quando você compartilha da bênção, ó, dia tal eu tenho isso aqui. Ixi, é difícil. Não, você não consegue não. Meus irmãos estão fazendo prova aí, Alex pode testemunhar, né?
tantas e tantas vezes você compartilha com alguém, olha, eu tenho esse desafio, ixi, está muito perto, está muito em cima, não dá tempo não, é muita coisa, é muito difícil, fulano não passou, fulano repetiu 50 vezes. E tome negatividade. E às vezes você escuta aquilo e começa a alimentar. Ixi, é mesmo, é difícil. Ixi, fulano repetiu 5 vezes, imagine eu. Ixi, se fulano não conseguiu tirar de primeira habilitação dele, eu vou reprovar na hora do teste. E você vai absorvendo. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, um pouco de fermento. Como é que diz a Bíblia? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com o fermento. Acho que o irmão, inclusive, falou isso para mim ali hoje, lá na porta, não foi? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenha cuidado com aquilo que o seu coração recebe como negatividade, porque é assim que o medo começa no coração. Você começa a receber, começa a acreditar que aquilo é verdade. Esses homens começaram a dizer, não constrói. Não dá tempo. Mas quando eles viram os muros crescendo, eles disseram, pode até construir, mas vai cair de novo. Já mudou o argumento. Primeiro não ia construir, depois vai construir, mas vai cair. Versículo de número 4, olha o que o texto diz. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Dar-nos por presa na terra do cativeiro. Pula para o versículo de número 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua... Olha como é que você tem que agir aqui, um conselho de Deus para a sua vida. Quando as pessoas começarem a dizer para você, não vai dar certo não, tu não vai conseguir não. Mantenha o foco naquilo que você quer. Foque no Deus que pode lhe dar todas as coisas. Deposite a sua fé verdadeiramente naquele que pode tudo. Tire os olhos da circunstância. Pare de olhar para o que está acontecendo à volta. Porque enquanto você ouve os ruídos de fora, você esquece de olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o que o texto diz lá no verso 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até onde? Até a metade. Por quê, irmãos? O texto diz. Porque o coração do povo se inclinava a quê? Oh, vontade que dá de pregar isso, né, irmão? Para nós falar do sorteio, para falar da cruzada, para falar de um monte de coisa. Porque quando o coração do povo está se inclinado a trabalhar, meu amigo, não tem nada que pare o povo do Senhor. Onde você quiser chegar, o Senhor haverá de te levar se você estiver no centro da vontade de Deus. Ai, não vai conseguir não. Eu imagino Neemias trabalhando no coração do povo. Olha pra cá, gente, olha pra cá. Não escuta o que esse pessoal aí tá dizendo, não. Neemias, desce aí, vamos ter um encontro. Preciso me encontrar contigo. Vou já ler sobre isso. Neemias, não, peraí, tô ocupado. Dá tempo pra me preocupar não, bora focar ali. E ele segue. E aí, quando nós lemos esse versículo de 6 a 9, olha o que diz o versículo de número 7, irmãos. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se mais um pouquinho. Já estavam com raiva. Irmão, parece jargão de precador, mas não é não. Na igreja não é diferente não. Tem gente que não fica feliz com o seu sucesso não. Ah, pastor, não existe isso, na igreja não existe sim. Tem gente que não quer ver você crescendo não. Tem gente que não quer ver você feliz não. Tem gente que não quer ver você alcançando a bênção não. Quando você alcançou aqui, quer ver, compra aí uma motinha para você ver. Troca a tua moto numa Bros, que alguém vai dizer, ixi, já tá bem roubando. Tá bem enganando o homem lá na empresa, né, Evandro?
Tem gente que não se satisfaz, tem gente que não consegue dizer, olhar e dizer assim, meu irmão, que bênção, Deus continue te abençoando. Passou na prova, Alex, que bênção, meu irmão, vamos nos alegrar, vamos comer essa pizza. Ô, glória, diga. Tem gente dizendo, ixi, agora vai querer ser o tal. Ixi, não, agora vai querer ser muita coisa. É assim, irmãos. Ah, na igreja não tem não. Tem sim. Tem gente que não quer ver você avançando na vida, não. Portanto, a palavra de Deus diz, não pare, continue, não tenha medo. Vá adiante, porque você vai com o Deus que sustenta a sua vida. Você não pode é parar. Eles começaram a se revoltar, irmãos, porque agora viram lá o muro sendo construído. E tem gente que começa a ficar com raiva com o sucesso dos outros. Infelizmente. E aí o versículo de número 8, irmãos, olha o que o versículo diz. E ligaram-se entre si todos. Não tinha telefone na época não. Já vi gente dizer que pegou o celular, começou a ligar um para o outro. É não, irmão, esse texto não está dizendo que um começou a ligar para o outro, certo? Olha, já existia celular. E ligaram-se entre si todos. Eles combinaram, né? Eles entraram num acordo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem de quê? Nesse versículo aí, por favor, Duda, coloca a versão da Nova Almeida atualizada. Só nesse versículo, já tu volta para a Almeida Corrigida Fiel, por favor. Mas olha o que ele diz. Olha o que a atualizada deixa claro sobre isso. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Pode voltar, por favor. É chato, né, isso, mas ajuda aí. Olha o que eles fazem. Eles entram em acordo para contra-atacar Jerusalém. E aí, irmãos, o que eles querem na Almeida Corrigida Fiel? Eles querem desviar Neemias e os demais do seu principal objetivo. Deixa eu lhe dizer um negócio nessa noite, fazer como diz aqui os pregadores pentecostais, debaixo do sangue de Jesus. Cuidado com pessoas que se levantam para tirar você do seu objetivo. Cuidado. Você tem um foco, você tem um objetivo. A Bíblia fala sobre isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A gente não pode tirar os olhos desse objetivo. Porque senão a gente perde o foco. Tudo que Sambalate, Tobias, Gesem queria era desviar Neemias e seus companheiros do foco. Porque quando alguém sai do foco, irmãos, perde o destino. Há quem diga que o importante não é a velocidade que se vai, é o destino, né? Mais importante do que a velocidade é o lugar que você quer chegar. Não importa que demore, o importante é chegar. E aí o que eles fazem? Eles querem tirar o pessoal do foco, porque tirando do foco, eles vão conseguir o que querem, que é o quê? Parar a obra. Na igreja também acontece isso. Entre o povo de Deus também acontece isso. Portanto, se você estiver focado em fazer alguma coisa no reino de Deus, mantenha o foco e não deixe que nada desvie a sua atenção. Versículo de número 9, olha o que ele diz. Porém, nós oramos ao nosso... Quem lembra? Deus está onde, irmãos? Conosco. É só a gente lembrar que Ele está ali. É só a gente conversar com Ele. Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Versículo de número 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Olha o feedback negativo, irmãos. Acabou as forças dos carregadores. E o pó é muito. E nós não poderemos edificar o muro. Isso aqui começou a nascer no meio do grupo. É aquele irmão que diz assim: ixi, não vai dar certo não. Mas irmão, tá todo mundo dizendo que vai dar certo. Só você mas não vai não.
Eles começaram a olhar para o tamanho da dificuldade. Eles começaram a focar agora, irmãos, no tamanho do problema. E sabe o que aconteceu? O grupo começou a desfalecer. O que Sanbalate, Tobias e Gesem fizeram? Eles começaram agora a focar em Neemias. A gente precisa tirar Neemias também do foco. Aí diz, irmãos, o capítulo de número 6, já lá na frente. Versículos de número 1 até o versículo de número 3. Aqui fica um grande conselho para a igreja do Senhor. Quando estiver focada naquilo que Deus quer. Responda isso aqui para quem está à volta. Para os ruídos que vêm de fora. Para as circunstâncias alheias. Aquilo que não faz parte do plano. Sucedeu que ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem o Árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, o muro já estava o quê, irmãos? Edificado. Se naquela hora estava pela metade, agora eles já construíram, não tem mais nenhuma brecha. Diga glória a Deus, porque o muro vai ser construído. Nem que não queira. Não havia mais brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Verso 2. Sanbalate e Gesem mandaram me dizer. O quê? O que Sanbalate e Gesem manda dizer para Neemias? Vem, vamos se congregar junto. Vamos ficar aqui nas aldeias. Vai pro culto mais não, pode ficar aqui, só aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos se reunir. Isso aqui é conhecido, viu, irmãos? Isso aqui é a velha cruzeta, né? Vamos congregar nas aldeias. Vamos nos reunir nas aldeias. No Vale de Ono. Porém, no coração deles, o que eles queriam? O que eles queriam? Por que quem quer fazer o mal sempre chega com essas histórias, irmãos? Quem quer fazer o mal tem uma mania de chegar querendo fazer o bem, que é um negócio... Sou doente com isso aqui, irmãos. Não, vamos ficar juntos, você é meu braço, né? Já contei essas histórias para os irmãos. Bate no ombro, tô contigo, não abro. Mas pelas costas, meu amigo, o mal está se manifestando e o desejo é ver o mal acontecendo. Não, vamos ficar aqui no Vale de Ono. Vamos se reunir por aqui. Vai dar tudo certo. O que eles queriam era tirar do foco. Era desviar do caminho. Aí eles convidam, irmãos, Neemias e diz, olha o texto. Eles mandaram me dizer, e não foi nem uma vez, nem duas vezes e nem três. Olha o que diz o versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer. Vamos ler junto, irmãos, do 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Sabe o que Neemias diz? Eu estou numa grande obra, uma versão mais atualizada vai dizer, eu estou numa grande obra e eu não posso parar para atender você. É isso que você que está me escutando nessa noite, seja de casa, seja aqui presente, precisa dizer para o pecado, precisa dizer para a dificuldade, precisa dizer para a situação difícil, eu estou focado em fazer uma grande obra e eu não vou desviar a minha atenção para você. É o problema batendo na porta e dizendo, olha para mim, tu não vai conseguir. E você dizendo, eu estou focado em uma grande obra e eu não posso parar para dar atenção para você. É o pecado lhe chamando e dizendo, vamos aqui no Vale de Ono, vamos passar um tempinho junto. E você dizendo, eu estou focado em uma grande obra e eu não posso parar para atender você. Essa é a resposta que Neemias dá para eles. E aí eu concluo, e a hora já passou também, né? Não tinha como não concluir. Com o texto de Mateus capítulo 14, verso 28, porque o medo é estratégico, irmãos.
O medo opera desse jeito. O que eles queriam era que Neemias e o seu grupo se intimidassem, se amedrontassem, se acovardassem. Porque o medo faz parar, faz afundar. Olha que texto emblemático esse, irmãos. Volta só um pouquinho, mano, por favor. Só o versículo... Ou então bote do 28, por favor. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Todos os irmãos sabem que momento é esse, né? É o momento que está vindo lá o fantasma, né? Eles pensam que é um fantasma, né? Jesus andando sobre as águas. Eles já estão com medo daquilo ali. E quem é que não ficava? Uns horários no meio do mar. Um homem todo de branco andando por cima das águas. O que é que eles dizem? É um fantasma. Aí tem crente que diz assim: são medrosos demais. Se fosse algum, tinha mergulhado na mesma hora. É um fantasma. E aí Jesus vai dizer para eles: não tenha medo não, sou eu, né? Não temam. E aí Pedro diz assim, quando Jesus diz: sou eu, não temas. Pedro diz: se é tu, Senhor, manda eu ir ter contigo caminhando sobre as águas. O que Jesus vai dizer no versículo de número 29? Vem, Pedro. O que é impossível para quem crê em mim? Pode vir. Se nunca ninguém andou por cima das águas, você vai ser o primeiro. Eu preciso dizer para você nessa noite que se você olhar para o alvo, você vai alcançar coisas inalcançáveis. Você vai conseguir fazer coisas impossíveis. Pastor, onde é que está isso? Jesus que disse: se vocês quiserem e vocês acreditarem, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Pode vir, Pedro. Pedro desceu do barco, talvez todo se tremendo, imaginando que era ele que ia andar bonitamente por cima da água. E aí o texto diz que descendo do barco, Pedro fez o quê? Andou sobre as águas para ir se encontrar com Jesus. Verso 30. Olha o que o texto do versículo 30 diz, irmãos. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Não, eu preciso que você leia esse texto junto comigo. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Olha o medo aparecendo de novo. O infeliz, né? Irmãos, o medo é um carrasco. Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para onde? Para o tamanho das dificuldades. É vento demais, é água demais. E o texto diz que quando ele viu o vento forte, ele começou a ter medo. Irmãos, foi só ele começar a ter medo. O texto diz que ele começou a afundar. Porque o medo nos para. O medo nos faz naufragar. Clamou dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33. E aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou colocar uma conclusão ali. E a gente já conclui juntos nessa noite. Quem é que pode ler junto essa conclusão juntamente comigo? Vamos ler junto, 1, 3. 1, 2, 3. O seu inimigo continue. Quem tem clareza do propósito, mas o ignora, o supera e continua seguindo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Como diz o salmista no Salmo 91, ainda que eu ande
Não terei medo nenhum, porque o Senhor está comigo. Você não precisa temer, porque o Senhor está com você. A sua segurança está no Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como é que você que está em casa está com o coração nesse exato momento, mas eu preciso lhe dizer que no Senhor todo medo pode ser vencido. No Senhor todo medo pode ser superado. Se tiver alguém que precisa se reconciliar, por alguma razão, quem sabe o medo já lhe levou para longe da presença do Pai, eu quero lhe convidar para você vir aqui para nós orar pela sua vida. Se você precisa aceitar Jesus, ou precisa se reconciliar com o Senhor, o remédio para o medo chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que te fará vencer todo medo, toda circunstância difícil. É só você manter os olhos firmados no autor e consumador da sua fé. Tem alguém que precisa de reconciliação nessa noite? Se tiver, venha para cá, que nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Se não, eu já quero chamar aqui o diácono Evandro para nós concluirmos já orando nessa noite e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Glória a Deus. Quero saudar os meus irmãos com o Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta noite e esta palavra maravilhosa para com nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo e bendito nome, por nós estarmos reunidos ainda na tua presença, Senhor. Pai, te pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas, por intermédio, Senhor, do teu Espírito Santo, que nesse momento, Senhor, por intermédio da tua palavra, tem falado fortemente aos nossos corações. Nós queremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor, por mais essa noite, Senhor, a qual o Senhor ainda irá, Senhor da glória, de nos abençoar, aí aos nossos lares, Senhor da glória, para que nós possamos, Senhor, Senhor da glória, nos despedir em paz. Pois é em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, que nós queremos te agradecer pela vida, Senhor da glória, do teu servo, que tem, Senhor da glória, ministrado a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor da glória, queremos, Senhor da glória, te agradecer pelo Senhor se fazer presente em nosso meio, Senhor. Senhor da glória, pelo intermédio do teu Espírito Santo. Iniciamos, Senhor da glória, este culto em teu nome e queremos encerrar, Senhor da glória, em teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Senhor da glória, dos mais altos céus. Em nome de Jesus, Senhor, queremos, Senhor da glória, nesse momento, te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, que nós estaremos agora, Senhor, indo em direção aos nossos lares. Pai, nos abençoa, Senhor da glória, nos livra, nos protege de todo perigo e de todo mal. Em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nós queremos te agradecer pelo Senhor da glória ter sempre estar conosco, estendendo as suas mãos, assim como o Senhor estendeu as tuas mãos pela vida de Pedro. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, é assim, Senhor da glória, que nós te oramos, te agradecemos, Senhor, por essa noite tão abençoada, de nós estarmos na tua presença. Pois é em nome de Jesus, o teu Filho, que eu quero te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, que nesse momento, Senhor da glória, estaremos, Senhor, em direção aos nossos lares. Nos abençoe dos mais altos céus. É isso, Senhor, que nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. A igreja crê, diga amém. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, irmão, e diga assim, ó: meu irmão, não temas, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê os aniversariantes do dia? Olha aí, levante a mão assim, da semana. A Nilce, inclusive, completou mais um ano de vida. Tá lá em cima o aniversariante. Tá lá em cima, né? Glória a Deus. Vamos dizer juntos, irmãos, parabéns. Glória a Deus. Levante sua mão assim em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão,
as consolações do querido Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus aqui presente, hoje para todo sempre. Se você pode, diga amém. Dê a paz do Senhor, seu irmão, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo. Vem aí a grande cruzada evangelística. No sábado, 12 de abril de 2025, a partir das 19 horas, na rua São Raimundo, 458, depois da Álvaro de Alencar. A mensagem da Palavra de Deus será ministrada pelo pastor Evan Gleison. Será uma noite de salvação, milagres e adoração. Não perca! Traga sua família e amigos e venha viver esse momento especial. Realização: ADTC, Cristo Redentor.